Olá, povo de Deus, me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Estou mais uma vez com o privilégio e a oportunidade de trazer uma mensagem, uma reflexão para o nosso coração. Me sinto privilegiado por essa oportunidade e realmente é mais do que um privilégio poder contribuir com a obra de Deus, poder contribuir com as famílias no que diz respeito ao alimento espiritual, trazer uma palavra que o Espírito Santo ele possa usar grandemente para alimentar o coração do cristão, para levar paz, conforto, a alegria verdadeira ao coração das pessoas. E ainda mais nesse tempo em que nós estamos aí atravessando uma crise psicológica que pode desencadear outras crises. E mais do que nunca nós estamos precisando nos apegar ao nosso Deus. Estamos precisando nos alimentar da palavra de Deus. E Deus quer usar nós, quer usar a mim, a você, aos cristãos espalhados nessa cidade, para que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor e, como eu já falei, ser um instrumento de Deus para alimentar o coração das pessoas. E nós estamos trabalhando aos domingos dentro de um tema que eu entendo que Deus colocou no nosso coração para desenvolver na igreja esse tema que é família. É um tema necessário. Esse tema ele não tem tempo assim específico para ser desenvolvido. Todo tempo é tempo de desenvolver esse tema, a família. Ainda mais nos finais dos tempos em que nós vivemos, que a família ela se encontra muito carente de suporte espiritual, de suporte emocional. Estamos aí vivenciando famílias que enfrentam muitas dificuldades nas suas relações, pai e filho, filho com os pais, os próprios cônjuges, maridos, esposas. E há uma falta de definição dentro da sua própria casa, uns ataques constantes, levando as famílias a um relacionamento muito aquém daquilo que seria realmente bom, viável, importante para uma família usufruir eu não vou dizer assim, de felicidade plena, mas à medida do possível, ser uma família que possa transmitir segurança um para o outro e vivenciar mais tempos bons do que ruins. Então nós precisamos, como família, do entendimento da palavra do Senhor. Nós precisamos, como família, de conhecer ou resgatar as origens de um contexto familiar que realmente traga harmonia, realmente traga a segurança de se construir a vida, se preparar dentro de casa para enfrentar aí o mundo ao nosso redor,
Precisamos ir lá fora da nossa carga horária de trabalho, precisamos ir lá fora, nos relacionar com pessoas, contribuir com a sociedade. E se nós não tivermos uma base boa dentro da família, no que diz respeito à estruturação, a suporte emocional, a suporte até mesmo psicológico, se nós não tivermos esse apoio dentro da família, com certeza nós vamos estar aí enfrentando a vida lá fora com muitas dificuldades, por falta de apoio, por falta de ajuda, por falta de estruturação dentro da própria família. Então esse tema, ele é um tema bastante pertinente, e que nós devemos dar devida atenção, nós devemos, na verdade, investir fortemente dentro desse tema que fala da área familiar. E eu quero trazer hoje uma mensagem da parte de Deus, e a minha oração é que Deus, Ele possa usar essa reflexão que nós vamos desenvolver hoje, Ele possa usar para alimentar o seu coração, Ele possa usar para trazer luz à sua vida e lhe ajudar de alguma forma a melhorar no seu contexto familiar. Então eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho, que foi escrito por Lucas, no capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 38, diz o seguinte: quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Então nós podemos ver aqui, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, eu vou usá-lo como um referencial para a nossa reflexão, para o que Deus tem para nós hoje. Nós podemos ver uma família com 3 tipos de crentes. Interessante que numa família, quando todo mundo é crente, mas desenvolve filosofias diferentes, e aí começa a se formar dentro dessa família tipos de crentes. Um crente segue tal filosofia, outro crente já usa de outra forma, outro crente já se desenvolve de uma outra forma, e aí há aquela divergência dentro daquilo que chama o mesmo evangelho. Então, há uma dificuldade muito grande nessas questões. Quando as famílias elas se dividem, embora elas estejam servindo o mesmo Jesus Cristo, ou achando que estão servindo o mesmo Jesus Cristo. Na verdade, eu arrisco dizer que a maioria
do povo de Deus, ou uma boa parte, talvez esteja pensando que está servindo a Jesus, quando na verdade está desenvolvendo uma vida cristã, uma vida evangélica religiosa, que talvez esteja trazendo alguns prejuízos para si mesmo e para dentro da sua casa. Então nós podemos ver nesse exemplo que havia 3 pessoas dentro de uma casa, formando uma família, mas que elas se divergiam nos pensamentos, nos comportamentos, na conduta, embora todos 3, como eu já falei, tivessem uma ideia de que estavam servindo a Jesus. E eu imagino, se em uma casa onde todos se dizem crentes, existem essas dificuldades por se formarem tipos de crentes diferentes, eu imagino uma casa em que há uma divisão religiosa, onde existe crentes e gente de outras religiões. Aí a dificuldade ainda é maior. E nós podemos confirmar, dentro do contexto em que nós conhecemos, através dos irmãos da igreja, em que eles vivem dentro de casa nesse contexto. Pessoas que seguem religiões diferentes e passam a conviver de uma forma muito divergente dentro de casa, uma forma onde há discussões, onde há dificuldades, onde não há um entendimento adequado, porque um entende o Deus de uma forma, outro entende Deus de outra forma, um não aceita a forma que o outro entende, e por aí vai as dificuldades. E a Bíblia diz que entra no jugo desigual, aonde um defende uma fé e outro defende outra fé, aonde um vive um contexto religioso e outro contexto religioso. Isso dá para se entender quando dentro de uma família as pessoas elas se divergem em termos de religião A, B, C e D. Mas quando dentro da família todos se dizem crentes e continuam vivendo um jugo desigual, é aí onde o problema está instalado. Eu acredito que é um problema maior ainda. E eu quero aqui partilhar com os irmãos a classificação esses 3 tipos de crentes que aparecem nesse texto, onde envolve a família de Lázaro. Primeiro tipo de crente que eu quero aqui trazer, para que nós possamos refletir e possamos nos avaliar também, é o crente Lázaro. O que é o crente Lázaro? É aquele que é amigo de Jesus. Aquelas pessoas que gostam das coisas de Jesus. Elas gostam de estar na igreja. Elas gostam de fazer alguns trabalhos na igreja. Ela gosta dos movimentos. Ela gosta dos retiros. Gosta de todas as atividades em que ela se identifica. Então ela tem aquela amizade com Jesus Cristo, ela tem aquele envolvimento com o povo de Deus, ela frequenta a casa do Senhor, ela até se envolve muito
nas atividades, porque ela é amiga de Jesus Cristo. Nós temos enfrentado algumas dificuldades com essa característica. Nós podemos observar dentro da igreja, eu particularmente tenho observado, pessoas dentro da igreja que gostam de se envolver em algum ministério, gostam de desenvolver algum trabalho na igreja, mas ela não gosta de ouvir a palavra de Deus, ela não gosta de passar algum tempo de joelho em oração. Na verdade, a gente vê claramente que essas pessoas, elas fogem desse compromisso, onde envolve um alimento espiritual diretamente. Tem pessoas que assumem o compromisso na igreja, e quando é o dia dela estar naquele compromisso, ela chega cedo na igreja, ela se interessa, ela atende às necessidades do ministério, é o dia dela fazer aquilo. Mas quando não é, ela não aparece na igreja no horário, ela falta o culto, há sempre um problema que impede dela estar no compromisso, porque não é o momento dela desenvolver uma atividade na igreja, é o momento dela se alimentar espiritualmente. E parece que não há um interesse de se alimentar espiritualmente. Todo o envolvimento dela com Jesus Cristo se resume em fazer as coisas na igreja. Então é dedicado, gosta de fazer com zelo, gosta de estar presente. Como eu já falei, chega cedo, chega no horário. Então esses são os amigos de Jesus Cristo, que gostam das atividades, gostam dos movimentos, gosta do ambiente da igreja, mas quando se trata de buscar o alimento espiritual, quando se trata de um momento de comunhão com Deus, um momento de voltar a sua atenção para saber o que Deus quer da sua vida, aí ela não está presente, ela não tem interesse. Então são os Lázaros da igreja, aqueles que têm uma profunda amizade com Jesus Cristo, mas não passam de amizade. Então esse é o primeiro tipo de crente que eu estou mostrando para os irmãos, que diz respeito a um tratamento que procede de dentro da família. E o segundo tipo de crente é o crente Marta. O que é um crente Marta? É aquele que está muito ocupado com os seus afazeres. É aquele irmão, aquela irmã que não consegue chegar na hora, chega sempre meia hora atrasado, chega sempre no meio do culto, nunca tem tempo de assumir um compromisso, às vezes assume um compromisso para dar uma satisfação, para dizer que é membro da igreja, mas não aparece no dia da execução. Então são essas pessoas que estão muito ocupadas com as suas coisas, e ela não tem condição de servir a Deus na prática. Até se chama servo, até se chama discípulo, se denomina discípulo de Jesus Cristo, servo do Senhor Jesus, mas ela não tem tempo para Deus. Ela está muito ocupada. Os seus afazeres sufocam a sua vida, os seus afazeres têm prioridade na sua vida.
Então essas pessoas, elas até reclamam daqueles que têm compromisso. Ela não tem tempo para Deus e dentro da sua família, ela acha ruim por aqueles que se comprometem com Deus, que querem estar envolvidos, aqueles que querem dar prioridade, ela acha ruim. Não precisa, ela diz que não precisa desse fanatismo, não precisa desse negócio. Jesus não quer isso de nós e por aí vai muitos questionamentos e muitas afirmações, porque além dela não ter tempo para Deus, ela acha ruim se alguém tiver tempo dentro da sua casa. É a síndrome de Marta. E às vezes, esse tipo de crente até reclama com Jesus. Além de tentar impedir, talvez de forma inconsciente, que os outros sigam a Jesus Cristo, que os outros se comprometam com Jesus Cristo da forma necessária, além dela achar ruim por isso e tentar de alguma forma atrapalhar a vida cristã do outro, ela ainda questiona com o próprio Jesus Cristo, reclama com o próprio Jesus Cristo. Como que se fizesse uma oração para Jesus, dizer para ele que não precisa daquilo. Não precisa desse fanatismo todo, não precisa desse negócio de tanto compromisso. Acha até a pessoa desequilibrada. O texto que nós lemos, nós podemos ver no verso 10, ou melhor, no verso 40, diz assim: porém, Marta se preocupava com todo o serviço, muito ocupada. E ela veio até Jesus Cristo, aí disse para ele: Senhor, não te parece injusto que a minha irmã fique sentada aqui, enquanto eu faço todo o trabalho? Olha só o pensamento. É injusto eu estar aqui ocupado e o meu irmão ir para a igreja, o meu irmão ir para o culto. É injusto eu estar aqui ocupado e a minha esposa está na igreja, está aí nos acompanhamentos. Coisa incoerente, gente. E ele ainda faz um questionamento a Jesus. O senhor não acha injusto isso? Eu estar aqui sufocado, dando prioridade a essas coisas dessa terra, e essa pessoa que era para estar junto comigo está na igreja? Está no compromisso com Jesus? O senhor não acha isso injusto? E aí intercede. Ela intercede junto a Jesus. Diga para ela que venha me ajudar. É o que ela diz. Diga para Maria que não fique aí aos teus pés, procurando compromisso contigo, não. Diga a ela que ela venha me ajudar. Os afazeres é mais importante. As coisas desse mundo é mais importante. É isso que a Marta está dizendo, é isso que as Martas que estão no nosso meio fazem e dizem. Terceiro ponto, é o terceiro tipo de crente que eu quero mostrar para os irmãos. É o crente Maria. O que é o crente Maria? É aquele que prioriza a adoração a Jesus. Veja bem. Prioriza a adoração a Jesus.
É aquela pessoa que está mais preocupada no relacionamento com Jesus. Está mais preocupado em buscar o que Jesus Cristo quer da vida dela. Deixa todas essas coisas em segundo plano. Não está falando de negligenciar as coisas, não. Está falando disso, não. Está falando de dar prioridade, gente. O que é prioridade na nossa vida? A palavra de Deus diz que é buscar a Deus. Então Maria, ela escolhe adorar a Deus naquele momento. Ela escolhe adorar Jesus Cristo. E adorar Jesus Cristo, gente, não é estar ocupado na igreja. Não é estar desenvolvendo o ministério da igreja. Adorar Jesus Cristo é assumir os compromissos de buscar alimento para a nossa vida. Buscar alimento espiritual. Eu sempre digo na igreja que você está num grupo de partilha é alimento espiritual, é prioridade. De você estar num grupo de oração é alimento espiritual. Isso é prioridade. Você está num grupo de celebração, é o momento que Deus está ali para falar contigo. Deus está ali para te dar a luz da tua vida, para te alimentar, para te preparar para os embates da vida. E essa adoração a Jesus, de estar nos pés dele, de estar buscando a ele, é que é prioridade na nossa vida. Ele diz aqui, ó, no verso 41 e 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros? Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. Uma coisa que nós devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é. E ninguém vai tirar dela. A decisão é individual. A decisão é minha, a decisão é sua. Ninguém tira isso de nós. Ninguém pode tirar o nosso direito de adorar Jesus, de estar aos pés de Jesus. Ninguém. Pode estar onde estiver, pode estar privado de qualquer coisa nessa terra. Você tem o direito e a liberdade de adorar Jesus, de colocar Jesus como prioridade na sua vida. Para a gente encerrar, que tipo de crente você é? Com base nessa reflexão. Reflita, analise. Você é o crente Lázaro, que é amigo de Jesus, mas não conhece Jesus, não tem intimidade com ele. Você é o crente Marta, que está tão ocupado com as coisas dessa terra, que não consegue se aproximar de Jesus, não consegue adorar Jesus. Ou você é o crente Maria, que escolhe estar aos pés de Jesus, escolhe a parte mais importante que o próprio Jesus Cristo diz: ter comunhão com Ele, buscar Ele, conviver com Ele, se relacionar com Ele, dar prioridade a Ele. Então essa mensagem para nós. E eu quero concluir aqui fazendo uma oração para que Deus possa nos alimentar com a sua palavra. Amado Deus, Pai, louvamos o Teu nome. Tu és precioso, sim, Pai. A Tua palavra, ela é um alimento primordial para nós. A minha oração é que o Senhor encontre espaço no nosso coração para depositar a Tua palavra, de forma que ela venha fazer diferença na nossa vida. Nos ajude a escolher a melhor parte. Nos ajude a escolher a Te adorar. Nos ajude, meu Senhor, a não estarmos preocupados nem com a epidemia, nem o que precisamos fazer, nem o que
deveríamos fazer ou não. Que nós não venhamos estar preocupados. Que a nossa preocupação seja em adorar a Ti. Se temos mais liberdade, se nesse momento nós temos mais tempo para estar aos Teus pés, que façamos isso, meu Senhor. Que Tu nos dê esse entendimento. É isso que eu te peço. Para a minha vida, para a minha família. E para as famílias que estejam com a oportunidade de ouvir essa reflexão, essa mensagem. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti, Senhor. Te louvo e te agradeço. Amém e amém.